Aqui, meus irmãos, vamos ler aqui em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9 em diante. Diz assim o texto: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Eita, Jesus! Glória a Deus. Meus irmãos, o Evangelho de Lucas faz parte de um grupo chamado Evangelhos Sinóticos. O Evangelho de Lucas, ele tem um público-alvo, e é os gentios que falavam a língua grega. Mas também Lucas escreve a um certo homem chamado Teófilo, e vemos isso em Lucas capítulo 1, versículo 3. Este é o primeiro tratado a Teófilo. E Atos capítulo 1, versículo 1 é o segundo tratado. E também é Lucas, ou o médico Lucas, que está em Colossenses capítulo 4, versículo 4. Paulo faz citação de Lucas. E também faz citação que Lucas era um leal cooperador no reino. Está lá em 2 Timóteo. Meus irmãos, o Evangelho é de Jesus e é escrito por Lucas. Observando, meus irmãos, os versículos lidos aqui nesse texto sagrado, vemos uma parábola que é uma narrativa alegórica, uma história, e vemos duas classes de pessoas distintas, diferentes. Vemos aqui o fariseu, e eu quero reler para vocês o versículo que diz assim, versículo 10 de 18: 2 homens subiam ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Os fariseus eram uma classe religiosa que surgiu ali 400 anos depois dos escribas. Os escribas eram conhecidos como os copistas e posteriormente seriam conhecidos mais como mestres da lei e doutores da lei. Mateus 22, 35. Vemos que os escribas, eles eram copistas e tanto copiar a lei, eles aprenderam a interpretar ela e, observando, explicar também. E os fariseus, eles acreditavam que a graça de Deus só era para aqueles que observassem a lei e cumprissem ela. Este grupo religioso, eles se uniram aos escribas, pois nem todo escriba era fariseu e nem todo fariseu era escriba. Mas você vê nos evangelhos que eles estão unidos. Os dois grupos estão unidos. Agora, você já pegou pensando, quando Jesus estava com pecadores e publicanos, quantos fariseus e escribas criticavam Jesus? Porque Jesus estava ali com os pecadores, com os publicanos. A referência ao texto dessa narrativa vai citar o fariseu e vai citar os seus atos aqui no texto. E vai citar também o publicano e o ato do publicano no texto. Eu quero ler para vocês versículo 11, ou reler, melhor dizendo. Diz assim: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Na sua oração, ele apresenta-se ali no templo a orar, dizendo que não é igual aos outros homens, e começa a dar distinções de classes: roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano.
O fariseu, ele ridiculariza os demais grupos e ainda o próprio publicano que também subiu ao templo para orar. Mas diferentemente dessa atitude deste homem, do fariseu, dessa classe religiosa que surgiu ali na revolta dos macabeus, o publicano tem uma atitude distinta, tem uma atitude diferente. E é isso que quero ressaltar para vocês e trazer como ênfase. Olha o que o texto diz, a continuação do texto. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Ele estava dizendo o que fazia na sua oração para Deus. Vemos aqui, meus irmãos, eu posso aplicar isso. Ele estava querendo se justificar diante do Senhor pelos seus feitos. Mas a atitude do publicano é totalmente diferente. E é a atitude do publicano que chama a atenção do Senhor. Glória. Porque o fariseu aqui está dizendo: eu não sou que nem os demais homens. Ele estava dizendo: eu sou melhor do que esses homens. Eu sou melhor do que todas essas classes que citei para vocês. Ele estava dizendo isso. E ainda disse assim: eu não sou também igual a esse publicano. Ele estava dizendo: eu sou melhor do que o publicano. Era um homem que foi orar ao Senhor com tanta arrogância e prepotência. Foi dizer os seus feitos diante do Deus poderoso. Meus irmãos, nós servimos a um Deus todo-poderoso, que um dos seus atributos é que Ele é onipotente, é detentor de todo poder. Tudo está perante seus olhos, nada fica encoberto. Ele é grandioso, é soberano, é fiel, é justo. Nós servimos a um Deus imutável. Aí um fariseu, de uma classe religiosa, ele chega diante do Senhor para orar, se justificando, dizendo o que faz. Isso é algo que nós devemos refletir e pensar. Agora observe bem a atitude do publicano. E o grupo religioso dos fariseus, juntamente com os escribas, que era mais o sentido da profissão, e os fariseus eram a classe religiosa, eles criticavam Jesus, porque Jesus estava com publicanos e pecadores. E agora o publicano vai orar. O fariseu orou, disse o que fazia, disse que era melhor do que essas classes que tem no texto, disse que era melhor do que o próprio publicano. Agora é a vez do publicano orar. Olhe como o publicano ora. O publicano, versículo 13 do capítulo 18 de Lucas. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu. Bendito seja Deus. Aleluia. O fariseu não reconheceu, aleluia, glória a Jesus, que era pecador, que precisava de Deus, que precisava da misericórdia, só porque fazia parte de um grupo religioso, de uma classe que observava a lei. Meus irmãos, aleluia, oh glória. Eu fico a pensar assim, aleluia, Jesus na cruz ali no Gólgota com aqueles malfeitores. Um reconheceu que Jesus era Senhor, que Jesus era Rei, bendito seja Deus. O outro não, se tu és o Filho de Deus, tu te livra e livra nós. O outro diz: eu estou aqui porque mereço estar. Eu de fato fiz algumas coisas erradas, sou malfeitor, mas ele não. Aí a gente muitas vezes começa a pensar em casa, observando a Bíblia, e diz: este homem não fez uma obra. Ele reconheceu. Nos últimos momentos de sua vida, Deus deu a oportunidade a ele. Ele aproveitou. Bendito seja Deus. Ele reconheceu. Aleluia. E Jesus disse: hoje mesmo tu vais estar comigo no paraíso. Ele reconheceu e aproveitou a oportunidade que teve. Quantas vezes Jesus já quis entrar na tua vida e você fechou as portas para ele? Aproveita as oportunidades que surgem para você. Mas voltando ao texto, agora este publicano está orando, e a oração deste publicano, ela é tão linda,
que a gente refletindo nela, a gente começa a observar e entender, aleluia, o quanto nós somos dependentes de Deus, o quanto eu preciso de Deus. Não é Deus que precisa de mim, é eu que preciso dele. Léo sem Deus é o quê? E ele sem mim? Ele é Deus, ele continua Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmão João leu o Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem de quem? Do Senhor. Meus irmãos, olha a oração deste publicano. Estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas ele gesticula, dizendo assim, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Essa atitude que ele teve de bater no peito não era arrogância não. Lê o texto e você verá que não é arrogância. Ele estava batendo no peito, reconhecendo o que era. Bendito seja Deus. Aleluia. Observando esta palavra eu vejo, aleluia, tira uma interpretação aqui. O Senhor, Ele quer ver uma atitude nossa, reconhecer que precisamos dele, reconhecer que somos de fato pecadores, reconhecer que sem ele nós não somos nada. Ele é, aleluia, glória a Deus, a nossa luz no fim do túnel. Bendito seja Deus, aleluia. O Senhor é a nossa luz no fim do túnel. Eu preciso dele, eu preciso dele, eu preciso dele. Eita, nós não vemos em momento nenhum na oração do fariseu. Olha, eu vou reler para vocês. Olha a oração do fariseu. Estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Você está vendo porque ele está dando graças? Porque não é como os outros homens. E agora vai continuar dizendo: como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ele ridiculariza o publicano que está a orar também. Só que tem um ponto-chave no texto, e está no versículo 14. Aleluia. Agora, o publicano vai dizer: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Era o publicano dizendo: eu preciso do Senhor, eu sou pecador, aleluia, tenha misericórdia de mim, tenha piedade de mim, eu dependo e preciso do Senhor. Ele não chegou dizendo os seus feitos, ele não chegou dizendo o que fazia, e ele era tido, aleluia, como pecador pelo próprio fariseu, porque eles não observavam a lei como o fariseu observava. Você está entendendo? E Jesus ia à procura de quem? E Jesus andava com quem? Segundo os evangelhos, com publicanos e com pecadores. Aleluia, o nosso Jesus, aleluia, o nosso amado Jesus, aleluia, ele quebrou protocolos, aleluia, ele mostrou para os fariseus, os escribas, aleluia, o verdadeiro, aleluia, evangelho. Bendito seja Deus. Vemos ali as atitudes de Jesus fazendo um colapso na cabeça dos fariseus e dos escribas. O que é que este homem está fazendo? Por que ele anda com publicanos e pecadores? Por quê? E a mente dele tinha aquela interrogação. Aleluia, eles queriam pegar Jesus em algum defeito, em algum erro, mas os milagres de Jesus eram evidentes. Não tinha quem dissesse que não era verdade. Aleluia. Os milagres seguiam a Jesus. Eles não podiam chegar ali trazendo aqui uma aplicação, eles não podiam chegar ali, porque o milagre de Jesus era aqueles que estavam naquelas regiões, e aquelas próprias pessoas testemunhavam que Jesus tinha feito um milagre neles. Então não tinha como ele dizer: ele é charlatão, isso aí não é verdade, aleluia, porque os milagres eram evidentes e as pessoas testemunhavam. Bendito seja Deus.
não tiveram como pegar Jesus em algum defeito, aleluia, mas aí eles tiveram que suportar ver Jesus indo lá nos pecadores e publicanos e levar a salvação a eles, aleluia, mudar a vida deles. Bendito seja Deus, aleluia. Jesus, ele muda vidas, aleluia, que tomamos a atitude do publicano. Bendito seja Deus.